Eu não convidei a minha irmã para o meu casamento e eu tô sendo muito criticada por isso. Quando eu era criança, eu sonhava em ser a minha irmã, porque pra mim ela era... Sabe aquela pessoa que você se inspira? Então, eu me inspirava na minha irmã. Só que agora, depois de maiorzinha, olhando tudo que se passou, eu percebo que eu tentava ser próxima dela, mas ela não fazia questão de mim. Quando eu tinha 17 anos, a minha irmã, ela já estava noiva, tinha namorado, estava noiva e já estava prestes a se casar. E eu estava extremamente animada para aquele momento, porque eu ajudei a organizar muita coisa. Era a minha irmã casando, a minha irmã que eu tanto admirava. Só que a minha irmã colocou uma regra para o casamento dela. Era uma regra onde não poderiam ir crianças no casamento, só teriam adultos no casamento. Até que ela chegou em mim e falou que eu não podia ir no casamento dela porque eu ainda não era adulta. E detalhe, gente, eu tava há uma semana de completar os meus 18 anos. E, gente, aquela informação me abalou demais, eu fiquei muito triste, muito mesmo. E eu implorava pra minha irmã pra deixar eu ir, só que ela não deixou porque ela falou que ela tinha estipulado essa regra e se ela quebrasse essa regra comigo, irmã dela, seria injusto, que ela teria que abrir mais exceções. Eu não convidei a minha irmã pro meu casamento e eu tô sendo muito criticada por isso. E aí eu pedia pra ela, por favor, abra uma exceção, eu sou sua irmã. E ela falou que não poderia abrir essa exceção, porque senão todo mundo ia se achar no direito de levar o filho criança, o filho adolescente, e ela não queria isso. Então eu não fui no casamento, logo em seguida ela se mudou e foi ter a vida dela na casa dela com o marido dela. E a gente já não tinha quase nenhum contato, ela não permitia a gente ter contato. E quando ela foi morar com ele, aí que a gente perdeu mais o contato ainda. E mesmo com aquela dor, o tempo foi passando, porque o tempo passa, você estando feliz, você estando triste, o tempo passa. E a gente ficou super distante. E eu fui seguindo a minha vida, tanto que hoje eu tô com 23 anos e eu tô organizando a minha festa de casamento. Eu conheci um cara, meu noivo, né, que em breve, tá pertinho de eu casar com ele, que ele é muito bem de vida e a família dele se propôs a arcar com todos os gastos do nosso casamento. Apesar de eles estar saindo do bolso deles, eu e meu noivo, a gente decidiu que a gente queria uma coisa bem intimista, uma coisa bem realidade, sabe? Não ficar convidando gente aleatória só para criar volume na festa. A gente queria que tivesse ali na festa quem realmente está sempre com a gente. Eu não convidei a minha irmã pro meu casamento e eu tô sendo muito atacada por conta disso. Mas eu tenho os meus motivos. O meu casamento vai acontecer num chalé, que é um chalé dos meus sogros, e ele fica meio que bem afastado da nossa cidade, da onde a gente mora. E é um lugar extremamente chique e eu convidei pouquíssimas pessoas, porque na minha vida quem fica comigo é 500, é 1000 pessoas? Não, é aqueles gatos pingados do dia a dia. E eu não incluí a minha irmã na lista de convidados. Eu não sou próxima dela. Não porque eu não quis, porque eu tentei muito, ela quem não quis. E ela sabia do que estava acontecendo, tanto pelos meus pais quanto pelas coisas que eu postava nas redes sociais. E aí ela me mandou uma mensagem perguntando quando eu ia enviar os convites. Foi quando ela me perguntou do convite dela, porque o convite dela não tinha chego, e eu falei que era porque ela não tinha sido convidada para o meu casamento, ela não estava na lista de convidados. Aí ela respondeu assim, mas nossa, como assim você não vai me chamar pro seu casamento? Eu sou sua irmã. E foi aí que eu dei a resposta pra ela, a resposta mais óbvia. E você, por que você não me convidou pro seu casamento se eu também sou sua irmã? Daí ela começou a dar várias desculpas, que eram situações diferentes, que era só pra maior de idade, que eu ainda não era maior de idade. Falou pra mim que já fazia tempo pra eu parar de bobagem, mas aquilo ainda doía no meu coração. Eu não convidei a minha irmã pro meu casamento e eu tô sendo muito atacada por isso. Aí ela falou pra eu parar de fazer graça, que já fazia muito tempo, e eu falei que mesmo fazendo tempo aquilo ainda doía dentro de mim. Eu falei pra ela que eu sempre me inspirei nela, que eu sempre admirei muito ela, que pra mim ela era tudo. E pra ela, eu percebi que eu era um nada. E aquele momento que eu percebi que eu era um nada, foi um momento que me machucou muito.
E eu posso estar enganada, mas eu tive a sensação de que ela estava mais incomodada de não ser convidada para o casamento por conta do local que ia ser do que por mim. Ela ficou chateada, meus pais sabiam desde o começo que eu não ia convidar ela. E os meus pais, eles tentaram virar minha cabeça, tentaram me convencer e tal, mas quando eles viram que eles não conseguiriam, eles pararam, me respeitaram. E a linda da minha irmã ainda se achou no direito de discutir com a minha mãe do porquê ela não tinha me convencido ou do porquê ela não tinha contado pra ela que ela não estava na lista de casamentos. Aí a minha mãe falou que não tem nada a ver com isso, que isso era uma coisa entre nós duas. E os meus pais, eles foram um exemplo, eles decidiram não comprar lado. Eles não ficaram nem do meu lado, nem do lado dela, eles só entenderam a situação. Já ela começou a postar várias coisas nas redes sociais, as quais levaram as pessoas a me atacarem, me chamarem de sem coração, por não convidar minha própria irmã para o meu casamento. Mas ninguém sabe do que aconteceu por trás, né?